paulista, ora era um presidente mineiro no poder. Então essa política, naquela época, alegando que a nossa Constituição estava velha e ultrapassada, de Vargas, e começam a acusar Vargas de, na verdade, ser um conjunto de leis e regras que o país seria governado. Queria, tá? E que São Paulo buscava para ser mais incisivo. São Paulo pega em armas, tá? 100 mil homens se recrutam. Ele é muito semelhante a hoje o estado do Mato Grosso do Sul. Mesmo ano que Santos Dumont, inventor do avião, comete o suicídio, Getúlio Vargas, e se rende oficialmente, ou seja, diz que o estado de São Paulo não quer mais continuar. Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Não fui sequestrado, não fui abduzido por nenhum alienígena, tá? É só mesmo aquela correria do dia a dia, mas estou gravando alguns vídeos e sempre que dá eu vou postando, afinal eu que faço as edições aqui, enfim, tá? Essa correria maluca nossa do dia a dia, mas enfim, vamos para um vídeo que eu havia prometido para vocês no último vídeo que eu postei. Então a aula de hoje, a videoaula de hoje, na verdade, nós vamos falar sobre um tema, tá, que é muito comentado, muito falado e foi muito pedido aqui no canal, que é a Revolução Paulista de 32 ou a Revolução Constitucionalista de 32. Para quem já sabe da matéria, sabe sobre o assunto, é bom aprender sempre um pouquinho mais sobre a história. Para quem não conhece, tá, fica convidado a assistir essa videoaula e conhecer um pouco mais, porque o assunto é legal, é fascinante, tá? É super interessante, vamos entender um pouquinho mais. E para a gente entender o que foi a Revolução Paulista de 32, nós precisamos fazer aquilo que já até acabou virando um bordão aqui no canal, né? Nós precisamos voltar no passado e entender um pouquinho o contexto de como estava o Brasil antes da Revolução Paulista de 32. Bom, como se encontrava o cenário político do Brasil. Em 1929, o Brasil vivia a política do café com leite. O que era isso? São Paulo, um estado forte da nação, grande produtor de café, que gerava muita riqueza, e Minas Gerais, um outro estado forte da nação, grande produtora de leite, que também gerava muita riqueza. Então existia uma alternância no poder, ora era um presidente paulista, ora era um presidente mineiro no poder. Então essa política ficou conhecida como a política do café com leite. Ora era um presidente paulista, ora era um presidente mineiro, tudo dependia de acordos e conchavos feitos entre São Paulo e Minas Gerais, tá, para decidir quem seria o governante do Brasil. Bom, em 1929, Washington Luiz então termina o seu mandato e aí começa um impasse, ou seja, uma indecisão muito grande sobre quem será o próximo presidente da República do Brasil. Por quê? Porque os mineiros apoiavam a candidatura de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada e os paulistas apoiavam a candidatura de Júlio Prestes. E isso começou a gerar um conflito, ou seja, um bafafá, um burburinho muito grande entre Minas e São Paulo. Eles não conseguiam chegar a um acordo entre eles sobre quem iria ser o próximo presidente, ou seja, quem iria substituir Washington Luiz do poder e quem iria ficar comandando o Brasil naquele momento. Então, existia uma bagunça, um certo tumulto político no Brasil naquele momento, em 1929. É então que nós temos uma surpresa, tá? Em 1930, mais precisamente no dia 3 de novembro de 1930, nós temos a chamada Revolução de 30. O que é isso, a Revolução de 30? Nem Minas, nem São Paulo no poder. Nós temos, de maneira surpreendente, com o apoio dos militares, a chegada de um gaúcho no poder, de nome Getúlio Vargas, que ficou conhecido depois, entrou para a história como um dos presidentes mais icônicos do Brasil. Bom, Getúlio Vargas então chega no poder com o apoio do exército, tá? E diz, nem Minas nem São Paulo, a partir de agora eu assumirei o governo do Brasil, e assim o faz. Automaticamente, assim que assume o poder, o que Getúlio Vargas faz? Ele dissolve o Congresso, ou seja, ele não quer mais o Congresso para ajudá-lo a governar, afinal a função do Congresso é ajudar o presidente a governar, ele não quer mais esta ajuda do Congresso. Ele também faz o quê? Ele extingue a Constituição, aquele conjunto de leis que existia no Brasil
naquela época, alegando que a nossa Constituição estava velha e ultrapassada. A nossa Constituição ela era de 1889, é o mesmo ano da proclamação da República. Então Vargas acaba com a Constituição e diz: nós iremos reescrever uma nova Constituição. Isso tudo causou um certo impacto, tá? Um certo choque em todos os estados, em todas as federações do Brasil e mais em Minas Gerais e no estado de São Paulo principalmente. Além disso, Getúlio Vargas começa a nomear os chamados interventores estaduais, que seriam os equivalentes aos governadores atualmente. Quem eram esses interventores? Eram pessoas escolhidas por ele, Getúlio Vargas, para administrar o Estado, ajudá-lo a administrar os estados do Brasil. Aqui em São Paulo, por exemplo, ele escolhe um interventor que era um general do Exército do Espírito Santo. Isso não um pernambucano, perdão. Isto não agrada em nada os paulistas, tá? Que começam então a se irritar com essa série de medidas de Vargas e começam a acusar Vargas de, na verdade, ser um ditador, de Vargas querer o poder somente para ele, centralizar demais o poder, e começam a pressionar Vargas para que Vargas comece a abrir um pouco mais as rédeas, ou seja, para que Vargas comece a soltar um pouco mais as rédeas do poder. Getúlio Vargas começa então a perceber que São Paulo vai ficando um pouco revoltosa com seu governo. Ele faz até algumas concessões. O interventor mesmo, ele muda, ele tira este pernambucano e coloca um interventor civil paulista, ou seja, numa medida de tentar ser simpático, ou seja, eu vou então ceder em algumas partes para que vocês não sejam tão revoltosos assim. Mas essas medidas não eram suficientes apenas para São Paulo. São Paulo passa então a pressionar o governo de Getúlio Vargas, exigindo que o governo de Vargas cria uma nova Constituição, ou seja, São Paulo quer que Vargas escreva, que coloque no papel uma nova Constituição, ou seja, um conjunto de leis e regras que o país seria governado. E Vargas diz que vai fazer isso, que vai começar a escrever uma Constituição nova para o Brasil. Porém, passa 1930, passa 1931 e esta Constituição não sai, tudo isso vai agitando ainda mais, tudo isso vai aumentando aquela panela de pressão que já estava quase borbulhando, ou seja, estava quase a ponto de explodir. Em 1932, nós temos o quê? É o ano da Revolução Paulista de 32. Em 1932, nós temos muitos acontecimentos. É o principal, é justamente o estopim que vai deflagrar a Revolução Paulista de 32. No dia 23 de maio de 1932, nós temos o quê? Uma manifestação no centro de São Paulo contra Getúlio Vargas. E no meio dessa manifestação, nós tivemos um conflito, ou seja, aquele tumulto generalizado entre a população civil de São Paulo com as forças armadas, federais, no qual, neste conflito, 4 jovens acabaram morrendo. Morreu Martim, morreu Miragaia, morreu Drauzio e morreu Camargo. No dia 23 de maio, então, esses 4 jovens acabam morrendo neste conflito. Mais tarde, depois, no ano de 2002, o governo do estado de São Paulo acaba incluindo Alvarenga, um outro jovem que também morreu no dia 23 de maio. Então, o que foi criado? No dia 24 de maio, ou seja, um dia após estes jovens terem morrido nesse conflito, foi criado um grupo revolucionário chamado MMDC. E se nós pegarmos as iniciais de MMDC, é nada mais, nada menos que as iniciais dos nomes de Martim, Miragaia, Drauzio e Camargo. Hoje chamamos, desde 2002, de MMDCA. Martim, Miragaia, Drauzio, Camargo e Alvarenga, que também morreu no dia 23 de maio, naquele tumulto contra as forças policiais federais. Bom, isso foi o suficiente para causar aquela agitação suficiente que São Paulo queria, e que São Paulo buscava para ser mais incisivo, ou seja, para procurar um motivo mais forte para ir contra Vargas, até que no dia 9 de julho de 1932 já não tinha mais o que fazer. É quando São Paulo então decide pegar em armas, literalmente, e partir para o confronto armado. São Paulo então declara guerra contra
Getúlio Vargas. São Paulo, então, decide lutar, decide pegar em armas e ir exigir de Vargas uma nova Constituição. Começa, então, a chamada Revolução Paulista de 32, que os paulistas, nós paulistas, chamamos de Revolução Constitucionalista. São Paulo lutava por uma Constituição. Getúlio Vargas alega que os paulistas lutavam para serem separatistas, ou seja, queriam se separar do Brasil, e alegava também que as oligarquias cafeeiras aqui do estado de São Paulo queriam controlar o poder, apenas dar poder só para São Paulo e não mais para os outros estados brasileiros. Bom, São Paulo pega em armas, tá? 100 mil homens se recrutam para lutar inicialmente aqui em São Paulo, mas apenas 10 mil homens que compunham a força policial do estado de São Paulo vão, porque não tinha armas para todo mundo, tá? E São Paulo contava com apoio de Minas Gerais, contava com apoio do estado do Rio Grande do Sul e contava também com apoio do estado, da parte sul do estado do Mato Grosso. E aqui eu quero fazer um pequeno detalhe com vocês. Naquela época, o estado do Mato Grosso era uma coisa só. Hoje nós temos o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Naquela época existia apenas um Mato Grosso. A parte sul do Mato Grosso faz fronteira com o estado de São Paulo. E naquele momento acabou se separando. Por um período muito curto, criou-se um estado chamado Estado de Maracaju, tá? Ou seja, foi criado esse estado justamente o quê? Para se separar de Mato Grosso e lutar ao lado de São Paulo. Então, durante um curto período, existia um estado chamado Estado de Maracaju. E se nós olharmos geograficamente o estado de Maracaju, ele é muito semelhante a hoje o estado do Mato Grosso do Sul, que foi criado em 1977. Então São Paulo contava com o apoio do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e também dessa parte sul do Mato Grosso, que viria acudir os paulistas com mais homens e mais armas, enfim, para fazer frente ao poderoso exército federal de Vargas. Bom, mas o que acontece, gente? Getúlio Vargas consegue dar um nó e consegue convencer tanto Minas Gerais, tanto o Rio Grande do Sul, de que a revolução que São Paulo estava promovendo era uma revolução separatista, ou seja, que na verdade São Paulo não queria nada de Constituição. São Paulo queria apenas se separar do Brasil. Este foi o argumento principal utilizado por Getúlio Vargas para convencer nem Minas Gerais, nem Rio Grande do Sul a lutar a favor de São Paulo. Ou seja, aquele apoio que São Paulo esperava dos mineiros e também dos gaúchos não veio. E a parte sul do estado do Mato Grosso, agora o estado de Maracaju, que havia prometido um apoio a São Paulo e era fiel a este apoio, Vargas, percebendo que não havia conseguido convencê-los, o que Vargas faz? Ele desarma todas as tropas que existiam naqueles quartéis generais, ou seja, não tinham homens, mas não tinham armas para lutar, porque isso ele havia desarmado toda a tropa. Então, na verdade, não vem homem nenhum do estado de Maracaju, né? Na verdade, só vem apenas o comandante das tropas, o general Klinger, que foge de lá disfarçado de padre. E quando São Paulo pensa que está chegando milhares de homens reforçados, cheios de arma, na verdade chega apenas o general, tá? E diz, olha, eu não consegui, enfim, fomos todos desarmados, pegos de surpresa pelas tropas federais, mas eu estou aqui para apoiar no que for possível. Para quem estava esperando milhares de homens, veio apenas um, mas de qualquer forma não deixa de ser um reforço estratégico para São Paulo. Mesmo assim, São Paulo não desanima e parte em direção aos conflitos contra as tropas federais, tá? Tivemos muitos conflitos aéreos, as cidades de Campinas, Sorocaba, aqui no interior de São Paulo, foram bombardeadas. Inclusive foi neste mesmo ano que Santos Dumont, inventor do avião, comete o suicídio. Segundo um relato de seu sobrinho, ele já vinha passando por um processo de depressão e quando ele viu a sua invenção, o avião, sendo usado para matar e destruir os próprios irmãos, isso colaborou para agravar a sua depressão. A Marinha Federal também foi utilizada para bloquear o Porto de Santos, que era o principal canal de comunicação de São Paulo, ou seja, para tentar comprar armas fora de São Paulo. Então a Marinha bloqueia e bombardeia ali o Porto de Santos e não permite, a cidade de Santos foi toda destruída ali, grande parte dela pela Marinha brasileira. Então São Paulo começa a ficar minada, ou seja, São Paulo começa a ficar isolada e em apenas
rapidamente São Paulo começa a perder suas forças militares. Não tinha dinheiro para comprar novas armas, tanto que os soldados tinham que lutar com uma invenção que era a matraca. O que era a matraca? Eles pegavam uma lata e pegavam um mecanismo no qual eles giravam e a lata batia, lata contra lata, fazendo aquele barulho semelhante ao de metralhadora, tá? Para assustar os inimigos, tá? Numa tentativa de afugentar os inimigos, afinal São Paulo não tinha munição. Foram feitas várias campanhas na época, nas principais cidades. As mulheres passavam distribuindo, passavam com uma grande bandeira do estado de São Paulo, carregando essa bandeira, pedindo para que se doasse o ouro para o bem de São Paulo. E na época, segundo os relatos da época, colares, alianças de ouro, todas as joias eram doadas para isso ser revertido em ouro, em dinheiro, enfim, para que fossem comprados, adquiridos novas armas, para que a revolução fosse adiante e São Paulo saísse vitoriosa, jubilosa dessa revolução, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Apenas 3 meses, prestem bem atenção, apenas 3 meses após o início do conflito, ou seja, no dia 2 de outubro de 1932, São Paulo decide então assinar a sua rendição, ou seja, o Estado de São Paulo chega até Getúlio Vargas e se rende oficialmente, ou seja, diz, o Estado de São Paulo não quer mais continuar esse conflito, não vê mais sentido em continuar esse conflito. É a rendição oficial do Estado de São Paulo frente a todos esses conflitos que ele havia passado. Terminado o conflito da Revolução Paulista 32, em 1933, por ironia do destino, Getúlio Vargas promulga, ou seja, Getúlio Vargas cria uma Constituição. Para Getúlio Vargas, a Revolução Paulista de 32, ela foi o quê? Totalmente desnecessária, ou seja, não era necessário ter feito uma guerra civil para se ter uma Constituição, pois ele havia dito que iria criar uma Constituição, era uma questão de tempo. Para os paulistas, se não fossem os paulistas lutarem, pegarem armas para exigir essa Constituição, talvez ela nunca tivesse saído ou teria demorado muito mais tempo para sair. Números de mortos em conflito, temos? Não temos. O que nós sabemos é que hoje nós temos centenas e centenas de heróis de 32 que estão sepultados no obelisco em homenagem a eles em São Paulo, capital, tá? E temos várias ruas e avenidas, 9 de julho, Avenida 23 de Maio, que são avenidas que comemoram e que homenageiam estes heróis que lutaram na Revolução Constitucionalista ou a Revolução Paulista de 32, e a data do dia 9 de julho, que é sempre lembrado aqui por nós paulistas como feriado maior, ou seja, um feriado em que os paulistas pegaram em armas e lutaram para o bem de São Paulo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, foi um vídeo curtinho, rapidinho, espero que vocês tenham gostado, desculpa a correria, desculpa qualquer coisa, se eu errei me corrijam, tá? Vão comentando, vão postando, esse feedback de vocês é sempre legal, não deixem de compartilhar, não deixem de seguir o canal, curtir, compartilhar, ativar as notificações, tá? Prometo que agora eu vou estar postando um pouquinho mais de vídeo aí para vocês, sempre que tiver qualquer dúvida pode pedir vídeo, pode comentar e eu vou gravando aqui para vocês, certinho galera? Até o próximo vídeo, um abraço e fui!